Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por todos os nossos familiares, por nossos amigos, pelos irmãos que se encontram nos hospitais, os que se encontram pelas ruas, os que se encontram em sofrimento. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos e fortalecê-los na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações e livre-nos da prática do pensamento de todo mal. Que assim seja. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Simeão Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com uma oração tão simples e tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Não, né, meus irmãos? Inclusive na prece que acabamos de fazer, né? Pedimos a Deus que nos perdoe à medida em que aprendemos, à medida em que eu perdoar os meus irmãos, né? Então, já na oração pedimos a Deus o perdão e que ele seja dado à medida em que eu aprendo a perdoar o outro, né? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-o a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, que é a disposição de perdoar. Sede caridosos, generosos e até mesmo pródigo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoado. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para ser desindulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve.
Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possas fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um, e feliz daquele que pode dizer a cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então nos recomenda esse exame de consciência, né? E feliz aquele que pode, ao adormecer, refletir sobre o que passou no dia e dormir em paz. A próxima mensagem é de Paulo, apóstolo, lá em 1861. Perdoai aos inimigos e pedi perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado, ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescenta: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simples, fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Perdoar consiste no esquecimento, como ele nos diz, né? O esquecimento das ofensas. É a gente não lembrar mais. É aquilo não refletir mais uma dor em nós.
A indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-lo e divulgá-lo. Ocultá-los, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a maledicência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticardes o que condenais, e vale mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, qualquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendi bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhes pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas. Esquecimento de que nada vos deixais, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis a favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda.
numa senda de submissão e de amor, na qual poderei juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis o Pai Celeste que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infadigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo e marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. E ainda falando sobre a indulgência, do Fête, bispo de Nevers, Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo, mais ou menos pesado, que alijar, para subir o cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cego quando se trata de vós mesmos? Quando deixares de notar no olho do vosso irmão um argueiro que fere, sem perceber a trave que vos cega, e vos caminhar de queda em queda, crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e pregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro, e ao longo do tempo, o caminho, eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos. E amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ela faz uma lei para todas as criaturas. É esse o caminho, né? A caridade, a prática do amor, amor ao próximo. E continuando, o último item das instruções é um questionamento, o item 3. É permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860.
Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E ele nos responde: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para fazerdes com moderação, com uma intenção útil e não como geralmente se faz, pelo prazer de denigrir. Neste último caso, a censura é uma maldade, no primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz ao outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não a divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente ao contrário, quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? E o último questionamento, que é o 21, ele questiona: há casos em que seria útil descobrir o mal alheio? Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade, bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tomarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. E aí finalizamos o estudo do Evangelho. E do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Baldo Vieira, Espíritos Diversos, tem o item 62 que fala sobre a indulgência. E ele cita esse item 16 que nós acabamos de ler. Ele fala: a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a estalados entrechoques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejamos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. Não é assim? A ação e a reação? Aquilo que eu desejo para o outro, eu estou desejando a mim mesma. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas. Muitas vezes achamos que o perdão é para o outro, mas o perdão também é para nós, né?
O outro precisa do nosso perdão, nós também precisamos tirar esse fardo de dentro de nós, né? Diminuindo complicações e perda de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia, e o erro do outro reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós é o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam-lhe o amparo. Todos nós, como ele nos diz, somos a grande prole de Deus. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos, dignos e indignos à sua volta. Pintor, consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Essa mensagem é de André Luiz. E aqui encerramos esse capítulo, que possamos refletir sobre a importância do perdão e da caridade para com o próximo e para com nós mesmos. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma noitada de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Mas como é de costume, antes de iniciarmos a leitura do livro, nós vamos ler uma pequenina mensagem de um outro livro que temos aqui. A mensagem é Filhos da Luz, é do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Vamos ver então o que é que nos traz esta mensagem. Ela começa com um trecho de Bezerra de Menezes, onde diz: a dificuldade é nosso degrau de ascensão. Não nos faltará o amparo divino. E vamos ao texto. Diante dos obstáculos do caminho, não podemos paralisar nossa vida em atitudes de revolta e de inconformismo. A dificuldade é o degrau de ascensão, é o ensejo da promoção. Muitas pessoas a enxergam como punição, falta de sorte, ou se queixam de que Deus as esqueceu. Sendo Deus o nosso Pai, Ele está sempre a nosso favor e, portanto, jamais poderia estar contra seus filhos. Quando nós, pais humanos, negamos algo aos nossos filhos, certamente o fazemos com o propósito de protegê-los, pois o objeto do desejo deles poderia lhes causar algum mal. Deus faz assim conosco também. Fecha algumas portas para que outras, melhores, se abram. Dessa forma, é bom pensar que, quando uma porta se fecha em nossa vida, é sinal
de que existe outra porta aberta com melhores caminhos e oportunidades. Contudo, aquele que escolhe o olhar de revolta ou queixa diante da porta que se fechou, jamais conseguirá enxergar a porta que se abriu. É importante considerar que não existe cadeado sem chave. Já havia pensado nisso? Ninguém vai fazer um cadeado sem que faça, ao mesmo tempo, uma chave que possa abrir. Da mesma forma, Deus não nos daria problemas sem as respectivas soluções. Quando solucionamos problemas, estamos mostrando o nosso valor. Somente enfrentando crises é que reconhecemos nossas capacidades e mostramos ao mundo que somos solucionadores de problemas. O mundo está ávido por pessoas assim, porque está farto daqueles que apenas criam problemas ou que se afundam neles. Um pensamento que nos fortalece foi dito por Paulo de Tarso, quando disse: andai como filhos da luz. Paulo nos estimula a viver como filhos da luz divina. A luz clareia, ilumina, produz energia, força, calor, encanta os nossos olhos. Ser filho da luz é viver gerando todos esses benefícios. E isso podemos fazer, porque a luz já nos foi dada por Deus. Quando nos deixamos abater pelas crises, quando perdemos a confiança em nós mesmos e em Deus, deixamos de ser filhos da luz para andar nas trevas, pois perdemos a conexão com a usina divina que nos abastece. Digamos para nós mesmos: eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas, minha luz mostra os caminhos que devo percorrer, minha luz é minha força, minha cura e minha libertação. Quando a dificuldade surge, estamos no momento da promoção. Então, nessa hora vamos nos motivar para subir o degrau da dificuldade, fazendo o melhor de nós e confiando no amparo divino, porque dias bons estão por vir. Mas lembre-se, a promoção não é automática, ela depende da nossa atitude positiva diante dos desafios de hoje. Não é o sofrimento que nos promove, mas sim o tipo de atitude que tomamos perante ele. E quem anda como filho da luz não teme a escuridão. Então aqui termina a nossa mensagem e nós vamos passar a leitura do nosso livro. Lembrando que nós estamos lendo o item 12 do capítulo 16, que fala da semiologia da comunicação mediúnica. Então vamos lá de onde nós paramos, né? Nós havíamos começado a ler o item 12 e já estamos mais ou menos aí na metade. Neste parágrafo que nós paramos da semana passada, vamos continuar. Destaquemos este último aspecto para um comentário mais extenso. Mais uma vez, há que fazer uma distinção que nos propicie uma interpretação mais nítida dos complexos aspectos aqui envolvidos. O fato de funcionar controle ou guia espiritual do médium
como intermediário para certas comunicações, não quer dizer que todos eles operem como médiuns, no sentido habitual da palavra. Muitos deles apenas captam as emissões de pensamento de um companheiro espiritual e as retransmitem ao médium encarnado, para que éste possa convertê-lo em palavras escritas, faladas ou símbolos. E embora isso não deixe de ser uma intermediação, não representa a rigor uma forma de mediunidade tal qual a conhecemos. Se ficarmos adstritos ao conceito de que o médium é aquele que serve de intermediário entre os seres desencarnados e os encarnados, há, contudo, exemplos bem caracterizados de espíritos que não apenas descrevem o que estão captando de outros espíritos, mas funcionam mesmo como médiums de tais companheiros, servindo de ponte psíquica àquele que não tem condições de se utilizar de um médium encarnado a fim de alcançar, com seu recado, outros seres encarnados. E ele coloca entre parênteses: não é este, creio eu, o caso de Emmanuel, que parece criar condições para que o próprio espírito transmita o seu pensamento ao Chico, em vez de utilizar-se de Emmanuel como médium. Ele já havia citado isso anteriormente, né? André Luiz relata um episódio em Libertação em que o espírito se concentra como médium para que Matilde consiga manifestar-se perante Gregório. Mais de uma vez, nos anos de prática de trabalhos mediúnicos, tive a oportunidade de presenciar fenômenos semelhantes. Numa de tais ocasiões, o espírito manifestante produziu um convincente fenômeno de xenoglossia. Acho que era tão forte a sua fixação no idioma da língua que falara na terra, o húngaro, que o seu pensamento estava sendo transmitido pelo médium nesta língua. E devo acrescentar que o médium nada conhecia de húngaro na sua presente existência, embora tenha sido húngaro na vida imediatamente anterior. De repente, suspendeu-se por alguns momentos a penosa tentativa de diálogo. Quando o médium voltou a falar, já nos foi possível o entendimento em português. E interrogado posteriormente, um de nossos amigos espirituais, podemos considerá-lo como um dos controles do médium, ou seja, um espírito familiar, nos explicou que, em vista da dificuldade criada pela dramática xenoglossia e pela aflição do espírito em manifestar-se, ele, controle, interferiu no procedimento, passando a funcionar como intermediário entre o manifestante e o médium. Ou seja, o pensamento continuou sendo o do húngaro, agora, porém, retransmitido ao médium de tal maneira que este podia vazá-lo em português. E reportando-se novamente ao caso de Emmanuel, nas tarefas em que ele traz a Francisco Cândido Xavier, espíritos que sozinhos não teriam condições de se manifestar, e os assiste, é oportuno verificar mais uma vez a fantástica precisão dos conceitos doutrinários e experimentais
sempre que a fonte é boa. Eu digo isto porque encontro na erudita exposição do Dr. Fodor esta observação. No caso de Cristo d'Angelo, alguns espíritos muito fracos para transmitirem suas mensagens aos destinatários com suas próprias vibrações vocais, manifestaram-se através do controle, do que resultava certa mixagem no sotaque e predominância ocasional do timbre de voz usualmente empregado pelo controle. Os problemas da comunicação, contudo, são de tal maneira complexos que não podemos ter a esperança de chegar ao fundo deles com apenas algumas especulações. Principalmente porque, a cada estágio que alcançamos, uma nova safra de dificuldades está à nossa espera. Por exemplo, se o espírito não fala, mas apenas usa a linguagem do pensamento, como é que pode ter sotaque ou falar línguas que o médium não conhece? Evidentemente, não há explicações para tudo. E ainda há pouco observamos que nem os espíritos amplamente mais experimentados do que eu se arriscam a definir, conceituar e explicar tudo o que lhes seja perguntado. Pelo menos não é esse o procedimento dos espíritos responsáveis e sensatos, o que não impede que possamos formular e propor hipóteses que ficam, como costumava assinalar Kardec, à espera do teste final da verificação. Entendo que, realmente, o espírito não fala. Conforme já vimos, há uma unanimidade no sentido de que a linguagem deles é o pensamento. Ocorre, não obstante, um acoplamento do perispírito da entidade manifestante com o do médium através da aura, como também já vimos. É por meio desse mecanismo, que o espírito manifestante assume certos controles do corpo físico do médium, através do qual irá como que materializar sua mensagem. Vimos também como Hernani Guimarães Andrade que a profundidade do transe depende do mais amplo ou do mais reduzido espaço que o médium conceda a este acoplamento do perispiritual. Parece lógico concluir-se, portanto, que, nos casos em que a chamada incorporação é mais completa, ou seja, quando o médium cede o máximo de espaço possível, sem abandonar de todo o controle remoto do seu corpo, o espírito parece ficar mais à vontade e com mais efetivo controle sobre o instrumento humano de que se utiliza no momento. Como também observamos a Lures, Silverbich se refere a um punhado de fios através dos quais ele mantém os comandos que lhe facultam transmitir seu pensamento. Uma vez reunidas condições para que esse comando seja o mais completo possível, é claro que lhe é facultado impor aos instrumentos até suas características pessoais, sua língua mais recente, cacuetes,
tiques nervosos, gagueira, sotaque e até mesmo o tom de voz. Segundo pude observar, sempre que tais fenômenos ocorrem, o médium mergulha num transe mais profundo, do qual desperta sem se lembrar do que ocorreu ou do que disse, enquanto sob controle do manifestante. Daí a expressão inadequada, a meu ver, de mediunidade inconsciente. O espírito do médium afasta-se mais de seu corpo físico a fim de ceder mais espaço, não, porém, que mergulhe na inconsciência. Um médium de meu conhecimento e com o qual trabalhei durante alguns anos, dizia-me que, com certos espíritos que recebia por incorporação, ele se mantinha lúcido e consciente, acompanhando até o diálogo com a pessoa incumbida de falar com os espíritos. Com outros, isso não ocorria. Parece que, para se manifestarem, precisavam de mais espaço no seu psiquismo. Um desses espíritos era de uma presença particularmente marcante e característica. Vivera na França do século XIX. Morrera na Revolução de 1848 e conservava o seu forte sotaque ao se utilizar da instrumentação mediúnica. Era fácil para nós identificar sua aproximação, porque, momentos antes de começar sua manifestação, o médium parecia regurgitar certa quantidade de ectoplasma, como se estivesse, e isto é a opinião do próprio médium, a elaborar uma espécie de garganta fluídica, através da qual pudesse o espírito expressar-se. Seu tom de voz era baixo e profundo, e o sotaque francês lá estava, inequívoco, característico e constante. E como reclamava, com a ternura de um irmão amoroso, do aparelho fonador do médium, que ele dizia assemelhar-se a uma chaminé semi-obstruída pelo picumã dos muitos cigarros fumados ao longo de muitos anos. Bem, nós vamos ler até aqui e na próxima semana, então, nós continuamos a nossa leitura do livro aí, Diversidade dos Carismas, a partir deste item. Muito bem, vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade maior, esta oportunidade sempre bendita do aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos.